Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10. A sabedoria é o dom mais excelente. Diga comigo, a sabedoria é o dom mais excelente. Vamos ler apenas 2 versículos. Todos encontraram? As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Amém? Podeis tomar assento. Foi anunciado, o objetivo não é uma reunião aberta, é uma reunião fechada, e só para aqueles que o Senhor colocasse no coração e aqueles que conseguissem vencer. O propósito é ministrar a palavra que o apóstolo Gerson derramou sobre nós e nós derramarmos sobre vocês. Amém? Então esse texto que fala sobre sabedoria, o dom, fala que o dom da sabedoria é muito importante. Ele começa dizendo que uma mosca morta, imagine ali o vaso com a água, o vaso com o azeite, que fizemos o ato profético. Imagine que caia uma mosca ali. Uma mosca morta ali vai fazer com que tudo se perca. A água vai se perder, o azeite, que é símbolo do Espírito Santo, vai se perder. Em algumas versões fala que é o azeite do perfume. Nós estamos no ano de Ester, e com o ano de Ester, o propósito é que seja 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Agora imagine o trabalho que é de um especialista, uma pessoa que é especialista em óleo, uma pessoa que é especialista em perfume, em cosméticos, algo muito pequeno. Uma pequena mosca que cai dentro de um túnel, que cai dentro de um recipiente, vai fazer com que todo aquele óleo, todo aquele azeite, com que todo aquele perfume, aquela unção, venha a se perder. Algo tão pequeno, mas que quando cai e há uma mosca morta, não só se perde, mas também provoca um mau cheiro. Aquilo que era para ser especial, aquilo que é uma especiaria, aquilo que é valioso, a Bíblia fala que o azeite é algo extremamente precioso. Hoje, dentro da nossa cultura, o azeite é algo simples. No mercado você vai e encontra azeite de todos os valores. Mas dentro do contexto judaico, dentro do contexto cultural, dentro do contexto bíblico, o azeite é algo muito especial. É algo muito precioso. Imagine numa época em que não existia energia elétrica, que não existia remédios tão sofisticados. O azeite era usado para acender as lamparinas, era usado para fazer sabão de lavandeira, era usado como remédio e era usado também como unção. Então imagine algo tão forte, algo tão especial, algo tão caro, algo que demorava muito tempo para ser produzido. E uma pessoa, para produzir, precisava ser um especialista. Precisava ser uma pessoa que tinha conhecimento. E depois de todo esse processo para se produzir, para se chegar no estágio final, ele fala, imagine uma mosca morta. Se perde todo o trabalho. E além de perder todo o trabalho, vai cheirar mal. E ali está falando sobre a sabedoria. E a mesma coisa é a sabedoria. O versículo seguinte vai falar sobre tolice. Uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que sabe o que faz, mas uma pequena atitude vai pôr tudo a perder. É como uma pessoa muito inteligente, muito sábia, uma pessoa que foi separada, que foi ungida, uma pessoa que é líder, que é sacerdote, que é profeta, que é rei. É uma pessoa muito sábia, mas uma pequena tolice
coloca tudo a perder. Então ele traz um paralelo, ele traz uma comparação entre a mosca morta dentro de um túnel, dentro de um recipiente onde há algo extremamente precioso, o azeite perfumado, e também uma simples tolice na vida de uma pessoa sábia pode colocar tudo a perder. Uma simples atitude pode colocar o azeite da unção a se perder. Uma simples palavra, uma simples atitude pode colocar a vida de uma pessoa toda a perder. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 20, versículo 12. Ali vai falar sobre os mensageiros da Babilônia. Diga comigo, os mensageiros da Babilônia. 2 Reis, capítulo 20, versículo 12. Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois ficou sabendo que Ezequias havia estado doente e se recuperara. Ezequias deu audiência aos mensageiros e apresentou-lhes todo o palácio do tesouro, a prata e o ouro, as especiarias e os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto havia nos seus muitos armazéns. Não houve nada no seu palácio e em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse com alegria. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias e indagou-lhe. Vamos parar aí, depois nós vamos detalhando alguns versículos em particular. Amém? Então nós estamos falando da mosca. Estamos falando de uma palavra, de uma atitude tola de um sábio. Estamos falando de uma mosca que está dentro do azeite e de uma tolice, de uma palavra, uma atitude feita por uma pessoa sábia. E nós aqui lemos essa palavra. Quantos conhecem esse rei? Quantos conhecem a história dele? Ele é um rei muito conhecido, é um rei muito famoso, é um rei muito importante. Ele fez grandes coisas, ele fez grandes construções. Diga, um homem sábio. Diga, é um homem muito sábio. Eu sei que você conhece a história dele e sabe que um certo dia o profeta se apresenta a ele e diz: rei, arrume a sua casa, organize a sua casa, porque a doença que você tem é para a morte, você vai morrer. Lembram dessa história? E ele se entristece, ele vira para a parede e ele clama ao Senhor pela sua vida. O profeta veio, entregou a palavra e estava saindo. E quando ele está no caminho ainda de volta, o Senhor dá outra palavra para ele: olha, volta lá e fala para o rei que ele vai ter agora 15 anos de vida. Não é bom? Quantos querem ter uma vida longa? Amém. Mas ele é um homem muito inteligente, é um homem muito sábio. Ele vem de uma tribo especial, ele é rei. Ele fez grandes coisas, ele direcionou o povo, fez grandes construções, o seu nome entrou para a história. Ele era um homem que tinha crédito, é um homem que tinha valor, um homem que tinha crédito com Deus, porque ele era fiel. E ele, no momento em que o Senhor dá uma palavra: olha, acabou, eu vou te recolher. Ele não aceita aquilo, ele se vira para a parede, ele chora, ele clama. E o Senhor ouve a oração dele. Diga, o Senhor ouviu a oração dele. E o profeta volta e diz: você tem mais 15 anos. E tem os detalhes da história, que não é conveniente agora, o texto e o contexto. Mas um homem que é sábio, um homem que é muito sábio,
um homem que tem valor, um homem que tem crédito diante de Deus, um homem que ora e Deus responde, um homem que estava à beira da morte, com uma ordem: arrume a tua casa, prepare os dias que estão por vir, prepare os seus filhos para que possam reinar no seu lugar, porque eu vou te recolher. E ele, não aceitando aquilo, ele clama e o Senhor responde. Mas nós viramos, porque isto que nós lemos está no capítulo 20. E o que eu acabei de narrar para vocês, a história que todos conhecem, está no capítulo anterior. E ele estava doente, e a doença era para a morte. O profeta fala que Deus vai recolher ele, mas o rei da Babilônia ficou sabendo que ele estava doente. Ficou sabendo que ele tinha se recuperado. E enviou presentes, diga presentes. Enviou cartas, enviou embaixadores. E estes homens da Babilônia chegam para se encontrar com o rei Ezequias, e ele fica muito feliz. Ele ganhou um presente. Diga: tome cuidado com os presentes. Vocês sabem que todo trabalho, ou a grande maioria dos trabalhos de feitiçaria, eles são feitos através de um objeto. Sabe por que um objeto? Porque o objeto é o ponto de contato. Diga: ponto de contato. É a porta, é a janela, é o ponto de contato por onde os espíritos malignos entram. Por isso que a maioria dos trabalhos de feitiçaria contra a sua vida, eles fazem um alimento consagrado e te dão para comer. Porque este alimento que foi ingerido, ele se torna um ponto de contato com o mundo espiritual e é uma porta, uma janela para que os espíritos malignos venham sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre o seu casamento. A mesma coisa é quando um presente consagrado a santos, demônios, é entregue, um presente, e ele entra dentro da nossa casa. Ele está dentro da nossa casa, e lá dentro ele não é somente um presente, ele não é somente um objeto, ele se torna um ponto de contato, ele se torna uma porta de entrada, uma janela no mundo espiritual, para que espíritos malignos possam entrar. E ele recebe esse presente, e ele fica muito feliz, ele lê as cartas do rei da Babilônia, ele faz questão de receber, e ele abre a sua casa, ele abre a casa do tesouro, ele abre a casa das armas, ele abre toda a sua vida para aqueles mensageiros. Diga: uma tolice. E geralmente essas tolices acontecem quando o nosso coração está doente, quando a gente está fragilizado, quando a gente está machucado, quando a gente está sensível, com o coração ferido, a gente fica mais propenso a abrir a nossa casa e abrir o nosso coração. E aí nós vemos um homem extremamente inteligente e sábio, um rei, que na hora da sua doença, recebe uma notícia terrível de Deus, não foi de um profeta, porque o profeta não falou assim: eis que eu te digo, ele diz: o Senhor está dizendo. E ele ia morrer, mas ele, por causa da sua posição, por causa da sua liderança, por causa do seu valor, do seu crédito, ele ora e Deus responde. Mas agora ele recebe essa visita, e vamos ver o que o profeta vai dizer agora. O profeta, no texto anterior, ele volta para dizer: olha, Deus tinha acabado de me usar para falar que você ia morrer, mas Deus mandou eu voltar aqui para dizer que você não vai morrer, mas você vai ter 15 anos de vida. Se você recebe uma notícia dessa, o que você faria? Mas o que um homem inteligente iria fazer? Não discriminando, mas o que as mulheres inteligentes iam fazer? Porque senão falam só os homens. Não, tem mulher inteligente também. O que uma mulher inteligente ia fazer se o profeta diz: você tem mais 15 anos de vida? Eu não sei, mas... porque assim, às vezes Deus fala e a gente não presta atenção. Às vezes a gente não tem maturidade para entender o que Deus está falando.
a gente não tem discernimento espiritual para entender a revelação, e algumas palavras de Deus são como enigmas que a gente só entende quando acontece. A gente fala, puxa, não é que o profeta falou? Mas é que o profeta já falou, as coisas já aconteceram. Eu não sei se eu falo, mas eu ficaria muito feliz, sabe por quê? Porque agora eu não teria só alguns dias para arrumar minha casa. Porque quando o Senhor fala, arruma a tua casa, é porque o Senhor olhou e viu que não só tinha a toalha molhada em cima da cama, que a louça estava suja já faz 2 semanas, né? Já estava criando pé de feijão lá na... Não era só por isso. Quando Deus fala assim, olha, prepara, a primeira palavra foi, prepara a tua casa. Arruma a tua casa, porque eu vou te recolher. Então, às vezes Deus fala e a gente não presta muito atenção. Então, se eu estivesse na posição dele, provavelmente eu ia cometer os mesmos erros que ele, porque sou homem como ele. Mas o sábio aprende com o erro dos outros, o sábio aprende com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu essa palavra, essa revelação, dizendo, olha, Deus tinha dado uma ordem para ele, arrumar a casa, que ele ia morrer. Aí ele não ia morrer, mas eu acho que seria bom ele ter arrumado a casa. Vamos continuar o texto, capítulo 20, vamos ler do versículo 14 em diante. Então o profeta Isaías foi ter com o rei Ezequias, indagou-lhe, que desejavam aqueles homens? E de onde veio tal comitiva para te visitar? Ezequias respondeu, vieram de um país longínquo, da Babilônia. Isaías seguiu interrogando, e o que é que observaram em teu palácio? Ao que Ezequias declarou, ora, vieram tudo o que há no meu palácio, nada há nos meus armazéns que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías declarou a Ezequias, ouve, portanto, o que diz a palavra do Senhor. Repita comigo, então ouça o que diz a palavra do Senhor. Versículo 17. Dias virão em que será levado para a Babilônia tudo quanto existe em teu palácio, todos os tesouros que teus antepassados acumularam até hoje, nada ficará aqui. Assim diz o Senhor. Diga, assim diz o Senhor. Entre os filhos que te nasceram, os que tu mesmo geraste, tomarão alguns para serem eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então considerou Ezequias a Isaías que se cumpra a boa vontade do Senhor que anuncias. Porquanto o rei compreendeu que viveria em paz e seu reino não veria o castigo futuro. Interessante. Uma mosca estraga todo o azeite. Uma simples tolice, uma palavra mal falada, uma atitude errada, estraga toda uma vida de sabedoria. Vemos um rei nobre, importante, valioso, precioso, que tem crédito com Deus, que está doente, e ele recebe 15 anos de vida, porque ele orou, ele chorou, ele clamou a Deus, e Deus respondeu. Um pouco mais à frente, nesta mesma situação, o rei da Babilônia vê, fica sabendo das notícias, manda um presente, manda cartas, manda mensageiros, e este mesmo rei, ele abre a sua casa, ele abre o palácio, ele mostra tudo, ele mostra as coisas mais preciosas que tem, ele mostra o azeite, ele mostra o perfume, ele mostra as armas, ele abre todo o seu palácio, e em seguida o profeta Isaías vem para falar com ele. O que aconteceu? Quem são essas pessoas? O que vieram aqui fazer? E em seguida, que ele fica sabendo, ele não fala o que ele
está pensando, mas ele fala o que Deus mandou falar. Ele fala uma palavra vinda de Deus. E ele fala, olha, porque você fez isso, eles vão voltar. Este mesmo povo, o povo da Babilônia, vai voltar com o seu exército e com os seus chefes. E eles vão invadir a cidade. Eles vão destruir tudo. Está vendo todo o ouro que você tem? Está vendo toda a preciosidade que você conquistou? Está vendo toda a preciosidade que os seus antepassados acumularam para você e para o povo? Então, este mesmo povo, o rei da Babilônia, ele vai voltar, e ele vai invadir, ele vai destruir, e ele vai saquear toda a cidade, todo o ouro, toda a prata, todo o azeite, todo o perfume, todas as armas, tudo vai ser levado. E além disto, ele diz, os teus filhos que você gerou, os seus descendentes, serão levados como eunucos, serão levados como escravos. Quando fala de eunucos, eu lembro de Daniel, eu lembro também de Esther, da história de Esther. Mas sabe o que me chama a atenção nessa história? É que quando ele recebe a notícia que vai morrer, ele chora, ele ora, ele clama. E quando o profeta vem e diz agora, olha, isso vai te acontecer. O que é pior, perder a sua vida ou ter toda a tua casa e a tua família destruída? O que é pior? O que é mais complicado? O que é mais difícil? O que dói mais? O que traz mais prejuízo? Uma pessoa morrer, ainda que seja valiosa, seja preciosa, ainda que tenha crédito. O que dói mais? O que perder uma pessoa, perder um rei, ou perder todo o povo e todas as riquezas? Mas quando ele vai receber agora esta notícia, ele faz, sabe o que ele fala? É que essa tradução que eu li não está, mas provavelmente na sua está. Ele diz, boa é essa palavra. É assim que está na de vocês? O que tem de gente que vem e ouve a palavra de Deus e diz, boa é essa palavra. A palavra de Deus é boa. Mas você sabe por que ele disse, boa é essa palavra? Porque ele pergunta ao profeta, me fala uma coisa, profeta. Já que você está na unção aí, já está retetê. Já que você começou a trazer, então entrega tudo, não engole fogo não. Se você falou que estas coisas há de acontecer, eu creio, porque você falou que eu ia morrer. E depois o Senhor me deu 15 anos, eu creio. Eu estava doente, à beira da morte, eu creio. Me fala uma coisa, estes dias ruins, estes dias de guerra, estes dias de destruição, de saque, onde os filhos serão levados como escravos, eunucos, eles vão acontecer agora no meu dia? E o profeta fala, não, vai acontecer com os seus filhos. Aí que ele fala, boa essa palavra. Então eu estou em paz. Sim, sim, não vai acontecer com você, vai acontecer com os seus filhos. E agora, por que ele não chorou? Por que ele não se virou para a parede? Por que ele não pediu a Deus? Diga, uma mosca morta, uma tolice. Não adianta, não adianta. Você está há tanto tempo, preparando, buscando conhecimento, buscando especiarias, recebendo azeite, unção. Não adianta você se tornar um especialista, ter tanto conhecimento e sabedoria, estar produzindo um azeite da unção, que tem perfume, que tem especiarias. E depois de tanto tempo, no processo final, você deixar cair uma mosca. Uma mosca
vai estragar toda a tua unção. Vai colocar todo este conhecimento, todos estes anos, todo este preparo, todo este cuidado, uma simples mosca que caia na tua unção perfumada, vai fazer dela se perder e se tornar algo mal cheiroso. O que era para se tornar algo que venha despertar a luz, que é para se lavar, para ser limpo, para ser santo, para ser ungido, para ser nobre. Isso que você está há tanto tempo preparando, buscando, lutando, fazendo, esta unção toda pode se perder simplesmente por uma mosca. Essa vida de sabedoria que você tem buscado, de ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, ela pode se perder toda com uma simples atitude tola, com uma simples palavra, uma simples atitude em que você deixa cair uma mosca ou que você abre a sua vida para as pessoas. Hoje é tão fácil a gente sentar na frente de um computador ou em um celular e abrir a vida toda. A gente abre a nossa vida sentimental. Estou tão triste, estou precisando de dinheiro, estou precisando de um namorado, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Podemos perder toda a unção e podemos perder tudo aquilo que fizemos de valioso e precioso, de tudo aquilo que estamos construindo e edificando, simplesmente porque permitimos uma mosca pousar, porque permitimos que uma mosca torne o azeite perfumado em algo mal cheiroso. A palavra diz que a nossa adoração, ela sobe e ela sobe as narinas de Deus. A nossa adoração tem que ser perfumada. Mas quanta adoração está subindo aos céus com um mau cheiro, simplesmente porque na nossa vida pousou uma mosca. E esta mosca colocou tudo a perder e tornou o azeite da unção perfumado em um cheiro ruim. A vida deste rei é uma vida muito especial. Mas uma atitude tola fez tudo a perder. Porque ele abriu o seu coração, porque ele abriu a porta da tua casa, porque ele abriu a porta do palácio, do reino. Você viu que não houve um assunto que ele não mostrou, ele não apresentou para o rei da Babilônia. Ele mostrou ouro, prata, mostrou azeite, mostrou perfumes, ele mostrou a casa pessoal, a casa do tesouro, ele mostrou as armas. E quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Sentamos com a vizinha, paramos e sentamos num ponto de ônibus, abrimos as redes sociais e os inimigos só vão buscando informação. A gente poderia falar, puxa, mas é uma mosca morta. A gente poderia dizer, ele simplesmente foi educado. Mas uma mosca coloca todo o azeite perfumado a se perder. Uma atitude tola coloca toda a tua vida a se perder. Mas até aí, tudo bem. Um dia vamos morrer. Cometemos tolice. Qual foi os homens que não cometeram tolice? Fala para mim quais foram. José, Daniel, Esther, quem mais? Pedro não. Então é possível ter uma vida de unção e de sabedoria sem cometer tolices. Basta você cuidar da unção que o Senhor tem te dado.
Basta você cuidar da unção que você tem buscado e que você tem preparado. Basta você fechar a porta do seu coração. Basta você fechar a porta da tua casa e as janelas virtuais. Se guardar. Mas, como eu falei, a vida se vai. Cometemos erros, tolices. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando era para a vida dele, quando era pela vida dele, ele chorou. Quando a dor era dele, quando a dor de barriga era dele, ele chorou, ele pediu a Deus. Mas quando era dos filhos dele, sabe, imagine o profeta falar, olha, tudo vai ser destruído, tudo vai ser roubado, tudo vai ser saqueado, seus filhos vão ser levados escravos, cativos. Ele diz, mas me fala uma coisa, eu vou ver isso daí? Isso vai acontecer comigo? Não, com seus filhos. Ufa, pensei que ia ser comigo. Quantas pessoas sábias, frequentando a igreja, tendo atitudes tolas com os filhos, não ensinam, não educam, não corrigem. Atitudes tolas. Uma atitude tola do rei fez com que todos os seus filhos se perdessem. Mas agora ele não chora. Me fala uma coisa, quando foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Quando foi a última vez que você chorou pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua esposa? Quando foi a última vez que você convidou a sua família para vir à casa do Senhor e eles falaram, não mãe, hoje tem festa, eu vou para o baile funk? Quando foi a última vez que você recebe uma notícia que o seu filho está morrendo, que ele está indo para as drogas, que ele está indo para a perdição, que ele está se envolvendo pouco a pouco? Quando foi a última vez que você entrou na casa do Senhor e chorou pelo seu marido que não muda? A última vez que você entrou na casa do Senhor e você chorou pelos seus filhos que não querem saber de estudo, que não querem estudar, que não querem saber do Senhor, que estão vivendo uma vida louca? Quantas vezes choramos pela nossa dor e pela nossa perda? Mas uma atitude mais tola não foi ele ter aberto o seu coração, o seu palácio, o seu reino. Eu acho que a atitude tola dessa história é ele não ter se virado para a parede, é ele não ter chorado, é não ele ter lembrado, mas Senhor, eu tenho frequentado a sua casa, tenho sido fiel, salva os meus filhos. Quantos acham que se ele tivesse chorado, Deus não iria responder? Então por que paramos de orar? Então por que paramos de chorar? Então por que estamos aceitando a mensagem e saímos de reunião após reunião e dizemos, boa esta palavra, hein pastor? Às vezes nem tão boa. Mas é boa porque eu estou em paz, pastor. Eu acho que está chegando a hora de a gente, sabe, de buscar a Cristo, de falar com Cristo, de pedir para Cristo, para salvar os nossos filhos, para salvar a nossa casa, para salvar esta geração. Uma geração que está totalmente perdida, que não tem futuro, que não tem visão do futuro, que não tem perspectiva do amanhã, que está toda envolvida em droga, em prostituição. Eu acho que você chorou muito quando seu papagaio morreu, quando o seu gato morreu. Eu acho que você chorou muito quando, que nem Jonas, em que a boboreira morreu, em que você recebeu uma notícia triste para você. Mas eu acho que está na hora da gente arrumar a nossa casa. Está na hora da gente arrumar a casa de Deus. Está na hora de nós orarmos e clamarmos, não só pela nossa vida, mas pela vida dos nossos filhos. A vida passa muito rápida. Muito rápido. A vida passa muito rápido e às vezes pega a gente de surpresa. Às vezes pega a gente no contrapé. E a gente deixa a nossa casa desorganizada. Ele não só não arrumou a casa dele, como deixou uma porta aberta
para que o inimigo entrasse e destruísse tudo. Diga, chegou a hora de falar com Deus. Chegou a hora de pedir, de chorar, de clamar, para que Deus ressuscite os meus filhos, traga vida para esta geração perdida. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Diga, Jesus vence a doença e a morte. Quando eu leio esse texto, me dói o coração, porque este rei Ezequias, ele venceu a doença e venceu a morte. Mas ele deixou os seus filhos e a geração futura morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está organizando a sua casa? Você está organizando a casa de Deus? Porque muito mais do que como este rei fez, construiu e edificou, e é um grande líder, muito mais do que o que você faz, é o que você vai deixar na sua casa e o que você vai deixar para esta geração. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Nós estamos vendo uma pessoa que é importante na sinagoga. Sabe por que você está aqui? Porque você tem azeite. Sabe por que você está aqui? Porque você tem unção, porque você é perfumado. A sua adoração sobe às narinas de Deus com um cheiro perfumado, agradável. Sabe por que você está aqui? Porque você é um dos principais da igreja. Você é uma pessoa importante na igreja. Mas ele está vendo a sua filha morrer. E ele não tem a atitude do rei Ezequias, em que diz: esta palavra é boa, eu não vou ver nada disso, eu não vou sofrer nada disso, eu vou morrer em paz. Ele aqui está sofrendo, porque a sua filha está morrendo. E olha o que ele faz, ele prostrando-se aos pés, ele pediu aos prantos, ele se prostrou, ele chorou, e com insistência, ele não aceitou uma palavra contrária, ele não aceitou uma palavra não. Ah, pastor, cansei de orar. Minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Diga, os nossos filhos precisam de imposição de mãos e oração para que vivam. Pergunta difícil, mas qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos, pelo seu esposo? Qual foi a última vez que você impôs as mãos? Qual foi a última vez que você ungiu a tua família, a tua casa? Qual foi a última vez que você chamou o pastor e a pastora para entrar na sua casa e ungir a tua casa e toda a sua família? Ele se prostra, ele chora, ele insiste, ele não aceita perder a filha. Às vezes nós olhamos para a igreja e olhamos, não é comigo mesmo. Eu estou em paz, Deus me deu um emprego este mês, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa na praia, não é comigo mesmo. Eu estou em paz, eu não estou vendo nada disso. Quando a gente começar realmente
a se colocar aos pés, chorar, clamar, não aceitar um não como resposta. Não é só a vida dos nossos filhos que vão mudar, mas é a nossa que vai mudar. Sabe, Jairo era um dos principais da igreja. Nós estamos aqui há tanto tempo, que nem nós falamos, pessoas entram na igreja, saem, pessoas estão doentes, pessoas precisam de oração, pessoas precisam de conselho, pessoas precisam de visita, pessoas precisam ser evangelizadas. Mas a gente boa foi a palavra de domingo. O mundo está caindo, o mundo está sendo destruído e eu estou em paz. Pessoas que não se levantam para ter um encontro com Jesus. Pessoas que não estão buscando, pessoas que não estão se prostrando, pessoas que não estão chorando, que não estão clamando, que não aceitam um não, uma palavra contrária. É disso que nós estamos precisando hoje. É disso que a sua família está precisando hoje. É disso que a igreja está precisando hoje. Não é de reis, de pessoas que têm o rei na barriga, pessoas que fazem, acontecem, constroem, edificam, como o rei Ezequias. As pessoas estão precisando, a sua família, a igreja está precisando de pessoas que são como Jairo. Enquanto todos os principais da sinagoga eram religiosos, Jairo, ele vai procurar Jesus. Jairo se lança aos pés de Jesus. Jairo, ele clama, ele chora, ele clama, ele não aceita uma situação de destruição. Você tem tido muita paz? Você tem vindo para a igreja e tem tido muita paz? Porque Jairo, ele chega para Jesus e faz isso. Vamos ler mais alguns versículos e tirar mais alguns princípios. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Sabe o que isso me chama a atenção? É que o versículo começa dizendo assim, enquanto Jesus ainda estava falando. E estava falando o quê? Vamos ler o versículo 34. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. E esta palavra salvou, ela quer dizer restituição em todas as áreas da vida, salvação física e salvação eterna. Jesus ainda estava falando, a tua fé te salvou, vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Versículo 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Não importa qual seja a má notícia. No meio do caminho em que Jesus está indo para a casa de Jairo, uma mulher é curada. E quando ele ainda está falando sobre a salvação, sobre a paz e a libertação, vem a má notícia. A palavra contrária, a palavra do inimigo, ela sempre vem junto com a palavra de Deus. Você está na igreja, a pessoa está do seu lado, está te atrapalhando. Você está na igreja, está na porta da igreja a pessoa já está murmurando. Enquanto o pastor ainda está falando, enquanto a palavra de Deus ainda está ecoando em seu coração, vem a palavra do inimigo. Mas Jesus, ele diz: não temas, diga não temas, tão somente continue crendo. Versículo 37. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Diga, e ordenou que ninguém o acompanhasse.
Quando ele faz o milagre da mulher, há uma multidão em volta de Jesus e Jesus estava sendo apertado. Havia tanta gente que os discípulos não sabiam quem tinha tocado no mestre. Havia tanta gente, havia uma multidão. Mas quando a palavra contrária chega, ele diz para Jairo, ele não vai falar com o inimigo, ele não vai falar com o murmurador, ele não vai falar com Jezabel, ele vai falar com aquele que está orando, com aquele que está chorando e com aquele que está clamando e com aquele que não desiste. Quando vem a notícia ruim, como um golpe, Jesus diz, não temas, tão somente crê. E aí a partir de agora, ele fala, pode todo mundo ir embora, ninguém vai comigo. Sabe por quê? Porque a multidão está para ver, e eles foram contaminados com a palavra contrária. Tem hora que a gente tem que se despedir da multidão. Quantas pessoas estão se perdendo por causa da multidão de amigos, da multidão de parentes? Chegou a hora de se despedir da multidão. Você quer um milagre na sua casa? Então não é todos que podem entrar na sua casa. A multidão não pode entrar na sua casa. E ordenou que a ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 38. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou quanta grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Diga, Jesus observou. O que nós temos que começar a fazer é observar como é que está a nossa casa. Chega um dia e senta na sua casa lá e só observa. Observa o que a sua esposa fala, observa o que o seu esposo está fazendo, observa o comportamento dos seus filhos. Jesus chegou e ele observando, ele viu que havia um alvoroço, que havia uma bagunça, e que pessoas choravam e se lamentavam em alta voz. Diga, muitas pessoas chorando. Sabe, às vezes a gente está num momento ruim, num momento difícil, no dia mau, como a Bíblia diz, e ela promete que todos terão um dia mau. Sabe, a gente vê tanta gente dando tapinha nas costas, chorando com a gente. Então, ao entrar na casa, lhes questionou, por que estáis em alvoroço e pranteiais? A criança não morreu, mas está dormindo. Porque o que tinha muito na casa era pessoas alvoroçadas, chorando, fazendo escândalo, querendo aparecer. Ao entrar na casa, lhe questionou, por que estáis alvoroçado e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. Versículo 40. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou ao recinto onde jazia a criança. É o engraçado que eles choravam, pranteavam, faziam um circo, e em seguida começaram a rir. Sabe, é como num estralar de dedo. Muitas pessoas que entraram no nosso coração, muitas pessoas que estão dentro da nossa casa, muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão chorando. Mas basta você liberar uma palavra profética, que as pessoas riem. Quantas pessoas que você acha que estão sofrendo com a sua dor? Quantas pessoas que você acha que são os seus amigos, e você abriu o seu coração, você abriu a sua casa, e em uma hora chora, mas é um choro de crocodilo. São as carpideiras que são pagas para chorar. Mas em um estalar de dedos, estão rindo de você. Estão rindo de um sonho, estão rindo de uma palavra profética, estão rindo de uma mudança, de uma transformação. E
Entrando ali, todos ali desprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Sabe o que nós precisamos fazer? Mandar muita gente da nossa vida sair. Diga, mandou sair. Não deixe essas pessoas alvoroçadas na sua vida, na sua casa. Depois que ele mandou sair, ele chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, as autoridades do local. E em seguida, bem como os discípulos que estavam em sua companhia. Quantas pessoas abriram a porta da sua casa para pessoas diabólicas, demoníacas? Quantas pessoas entram na igreja e trazem para perto de si pessoas demoníacas, ao invés de se unirem? Jesus está falando, eu quero todo mundo para fora. O pai e a mãe aqui. Eu quero o pai e a mãe. Eu quero o pai e a mãe juntos, unidos. Eu já sei que o pai foi buscar. Eu sei que o pai foi me pedir. Eu sei que o pai se prostrou, chorou muito, clamou e não aceitou uma resposta negativa. Mas eu quero saber a mãe, eu quero os dois juntos. Se não houver unidade entre o homem e a mulher, diga, o milagre não acontece. Em seguida que ele coloca todos para fora, ele traz o pai e a mãe para a unidade, para perto de si, e em seguida os discípulos para perto de si. Então Jesus, ele traz para perto de si o pai e a mãe, faz com que os discípulos se aproximem, e estão na casa agora, para fazer um milagre. E adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita com, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Diga, todos ficaram assombrados. O que nós precisamos é de pessoas que entrem nas casas, entrem na igreja e que mude o ambiente. De um ambiente de morte, transforme em um ambiente de vida. Em um ambiente de guerra, transforme um ambiente em um ambiente de paz. Em um ambiente de miséria, transforme em um ambiente de prosperidade. Nós precisamos de pessoas que façam a diferença. Pessoas que vão fazer a diferença, não na sua vida, mas que vão fazer a diferença nos filhos. Que vão fazer a diferença nos filhos de Deus. Você pode continuar como o rei Ezequias, um grande líder, um grande crente, um grande obreiro, um grande pastor, e chorar quando o problema bate na sua porta, e chorar quando o problema é com você. Ou nós podemos ser os principais da sinagoga. O que nós precisamos agora é que os principais da sinagoga comecem a chorar, comecem a buscar o Senhor, comecem a se prostrar e adorar, comecem a chorar, a clamar pela pessoa que passa aqui e vai lá comprar drogas, pela pessoa que está envolvida em prostituição. O que nós estamos precisando são de principais, pessoas que fazem muito mais do que está proposto, que fazem muito bem e muito mais e além daquilo do que elas vão se beneficiar, mas fazem aquilo para que todos venham se beneficiar, para que esta geração, a próxima geração, não se perca como está se perdendo. Estamos vendo os nossos filhos, estamos vendo a geração futura se perder, e nós pensamos, eu estou em paz. Até quando vamos ficar dizendo, boa essa palavra? O que nós precisamos é de pessoas que vão avançar, que vão fazer o projeto Obed-Edom, pessoas que vão chegar e vão orar, interceder, pessoas que vão nas casas e vão ungir, pessoas que vão fazer a diferença. É disso que nós estamos precisando. Nós não precisamos de mais um culto. Nós não precisamos de pessoas sem compromisso, isso já tem a multidão. Nós precisamos de pessoas comprometidas, pessoas que fazem a diferença na igreja, pessoas que fazem a diferença no meio do povo, pessoas que fazem a diferença na sua própria casa.
Pessoas que ouvem o chamado são enviadas. Não podemos mais ficar boa essa palavra. Não podemos mais dizer, não é comigo. Não estou vendo, não vou ver, eu estou em paz. Vai acontecer com os filhos de Deus, não é comigo. Nós precisamos nos levantar de verdade. Nós precisamos de uma mudança, de uma transformação. Nós precisamos ser sim, sim, não, não. Não precisamos mais ficar e não podemos aceitar mais as moscas. Não podemos mais ter uma atitude de tolice. Não deixe mais a mosca pousar em você. A mosca é uma palavra contrária. A mosca é uma visitação maligna. A mosca é algo que vem tão pequenininho. Não tem nada não, pastor, mas destrói a tua unção. Apaga a tua luz. Transforma a tua adoração e o teu perfume em mau cheiro. Não aceite mais as moscas. Guarde o seu coração. Valorize a unção que você recebeu e a unção que você está fazendo, que você está gerando. Não é mais tempo de brincarmos. Não é mais tempo de sermos bonzinhos. Não é mais tempo de abrirmos o coração e falarmos dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Não é mais tempo de abrirmos a nossa casa. É tempo de nos fecharmos. É tempo de termos uma unção cheirosa e termos uma vida fechada e guardada pelo Espírito da verdade. Não aceite mais. Chegou o tempo de nos posicionarmos de verdade em relação à igreja. Em relação ao trabalho da igreja, em relação ao trabalho de oração, de evangelismo, de visita. Chegou a hora de orarmos pela próxima geração. Nós vamos passar, a igreja Fonte de Vida vai ficar por um tempo. Mas o que nós construímos, a cadeira que nós limpamos, o chão que nós varremos, tudo que edificamos e construímos, não tem valor quando temos uma atitude tola. Ainda que não tivéssemos cadeira e chão, mas se orarmos e chorarmos pelos nossos filhos, seremos lembrados pelas próximas gerações. O que você quer da sua vida? O que você vai fazer? Algo especial, precioso, valioso, perfumado, mas estragado com mau cheiro? É isso que você quer da sua vida? Sabe quanto tempo demorou para que o rei da Babilônia entrasse e destruísse Jerusalém? Mais ou menos 200 anos. Mas nós vemos Daniel com todos os seus amigos. Nós vemos uma série de grandes homens e mulheres que são escravos, eunucos e que foram para a Babilônia. Pode demorar 2 anos. Pode demorar 20. Mas quando o Senhor falou que vai fazer, quando o Senhor traz uma revelação dizendo que vai acontecer, pode escrever que vai acontecer. Ou você ora para que isso não aconteça, e com certeza o Senhor vai ouvir a tua oração e vai voltar atrás. Com certeza o Senhor vai trazer um decreto de bênção e de vida, e aonde tinha morte Ele vai dar vida, aonde havia miséria Ele vai dar prosperidade.